E aí pessoal, bom dia. Dia 13 de janeiro. Vamos dar seguimento aqui. Hoje estamos no Evangelho de João, capítulo 12, dando seguimento à nossa leitura, né? Lembrando que o Evangelho de João é o quarto livro dos Evangelhos, que começa no Novo Testamento. Eu falei no começo, eu gosto muito desse, que esse o Evangelho tem muitas passagens conhecidas e ele é mais resumido. Ele já começa de Jesus encontrando João Batista, sendo batizado e começando a fazer os milagres, né? Começando a mostrar na região para que ele veio, né? E ensinar o povo. E os outros evangelhos começam contando a história do nascimento e tudo. E algumas passagens dessas que eu leio é mais detalhado. Inclusive uma que vai passar, acho que nesse 12 aqui. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rata de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Esse nome é rata, foi um frasco, né, de uma vasilhazinha do unguento lá. E ela derramou nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. Ele carregava a bolsa das ofertas, do dinheiro, porque por onde eles andavam eles tinham despesa. E também muita gente contribuía. E Judas tirava, né? Desviava, né? No caso, dinheiro que era para manutenção deles, ele roubava. Disse, pois, Judas: deixai-a para o dia da minha... Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Ela guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito. Aí, se referindo a isso aqui, essa profecia. Ele fala, né? Como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura. Testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? E eis que toda essa gente vai após ele. Quer dizer, estão começando a ficar, já estavam com raiva, e agora mais ainda, que está vendo que o povo está tudo seguindo Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida,
da Galiléia, que era de Betsaída da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isto que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Isso está escrito no livro de Isaías, no Velho Testamento: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e nos cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem não vê a mim, aliás, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém. 50 versículos. João capítulo 12. Convosco. Jesus mais uma vez aqui aproveita, para falar que ele é a luz do mundo. E tem outra passagem que ele fala para as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que já estão seguindo ele, que já creram nele, que diz: Vós sois a luz do mundo. Assim como ele fala que ele é a luz do mundo, nós também agora somos luz aqui no mundo.
Que na verdade também tem outra passagem que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente é luz aqui nesse lugar, aqui na terra, quando a gente usa a palavra de Deus para nos guiar e para guiar outras pessoas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E nós que cremos em Jesus, que conhecemos a sua palavra, nós temos que realmente ser luz e andar na luz. Fazer as coisas que ele fazia, falar do seu amor, da sua palavra e dar frutos dignos de arrependimento. Isso é que ele espera de nós. E você que está aí escutando, que possa meditar nessas palavras. E às vezes você tem uma coisa aqui bem interessante que fala. Deixa eu só complementar aqui, saber. O 42 fala: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para que não sejam expulsos da sinagoga. Essas pessoas aqui, eles estavam tão envolvidos com as coisas naturais, eles eram dos principais da sinagoga. Então eles eram muito zelosos contra a lei, no critério de estudar, de saber a lei, tudo que está escrito. A lei que fala são os livros, né, da lei, que é o Velho Testamento. Tudo isso que Jesus falava, tipo o profeta Isaías, tudo, e outros profetas que já profetizaram a vinda de Jesus, profetizavam, né, tinham profetizado a vinda de Jesus, que toda a Bíblia desde o começo fala da vinda de Jesus. Eles sabiam isso mais do que ninguém, porque para eles serem de lá, eles tinham que saber, isso está guardado na mente. E como a Bíblia recomendava, medita dia e noite, eles tinham esse ritual de ler, eles sabiam muito o que estava escrito. Então tudo que Jesus falava, eles sabiam que já estava escrito. E eles sentiam a autoridade de Jesus falando. E desse jeito que era antes, é hoje. Muitos acreditam, creem, mas não têm coragem por causa do que acham que vão perder. Eles, no caso aqui, falam que eles não queriam ser expulsos da sinagoga, quer dizer, eles não queriam sair daquela aparência, daquele meio lá, porque eles eram considerados como os príncipes ali do povo judeu, eles eram importantes, eles tinham uma roupa diferente, eles tinham algumas honras diferentes, algum privilégio, inclusive político relativo ao governo de Roma. E hoje, do mesmo jeito, muitas pessoas não querem abrir mão de certas coisas achando que vão perder, mas ele que mesmo diz: aquele que perder sua vida salvar-la-á. É falar da vida espiritual, porque as coisas aqui da Terra refletem na nossa vida espiritual, a maneira com que a gente vive, a maneira com que a gente anda, do que a gente faz. Então é essa mudança que Jesus espera. E não que as pessoas creem, mas não confessam. As pessoas têm que viver. Muita gente hoje diz que crê, até frequenta a igreja, e não tem mudança de postura, por isso que envergonha o evangelho. Muitos, muitos, muitos. São só telespectadores da fé. Porque aquele que crê, ele espalha a mensagem. Aquele que crê, muda de vida. Aquele que crê, dá fruto digno de arrependimento. Tá bom? Deus abençoe. O dia está começando a clarear ali, está bem cedinho. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. E até o próximo João capítulo 13 amanhã. Deus abençoe.